Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas faz todo sentido no tempo que a gente está vivendo hoje. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bom, esses muitos versículos aqui é uma das parábolas mais famosas de Jesus, denominada assim, o nome mais comum que ela recebe é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, que não aparece aqui, né, significa esbanjador, tá? Esbanjador, que gasta com o que não presta. Então esse é o sentido da palavra pródigo. Então é o filho esbanjador. Por quê? Porque ele pegou a riqueza que o pai dele deu para ele e esbanjou com tudo que não presta, gastou com o que não prestava. Então é nesse sentido. Se a gente fosse passar para o hoje, seria o consumista, né? Que compra tudo que não presta, né? Gasta tudo, quer gastar. Na verdade era por ostentação, ele queria mostrar que tinha muito. Na verdade não tinha nada e nós vamos ver isso. Bom, primeiro eu quero explicar 2 coisas para os irmãos antes da gente falar sobre o que essa parábola tem a ver com a nossa vida hoje. A primeira delas, que eu quero explicar, por que Jesus contou essa e as outras 2 parábolas que aparecem junto com ela. Que é da dracma perdida, uma moeda ali grega, né? Que equivalia ao salário de um dia de trabalho, mesmo que um denário, valia mesmo que um denário. E a parábola da ovelha perdida, aquele pastor que tinha 100 ovelhas, né, perdeu uma e foi lá atrás dela e voltou, fez uma festa. A mulher que achou moeda também
da dracma perdida fez uma festa da vida, né, porque achou a moeda ali. Por que Jesus contou essa parábola? Porque muitos mestres da lei, escribas, fariseus, os líderes, boa parte dos líderes religiosos da época de Jesus, estavam chateados porque Jesus aceitava publicanos e pecadores, né, pessoas que tinham uma vida desregrada, junto com ele. Mas isso não é verdade. Jesus não aceitava pessoas que tinham uma vida desregrada junto com ele. Isso é a maior mentira que já contaram. Jesus, ele come com publicanos e pecadores. Isso é o que Jesus, é o que as pessoas estavam falando de Jesus. Jesus comia com pecadores arrependidos. Eles iam para Jesus não é para continuar pecando. Porque muita gente gosta de usar a posição de Jesus de receber pecadores como se fosse um tapinha nas costas, fica tranquilo, todo mundo peca mesmo, como se Jesus apoiasse o pecado. E não é isso. Jesus, na verdade, ele recebia os pecadores que queriam mudar de vida. Eles queriam mudar de vida, eles queriam sair do pecado que se encontravam. Eles queriam deixar de roubar, eles queriam deixar de armar armadilhas contra as pessoas, deixar de adulterar, deixar de falar mal do seu próximo, né, deixar de prejudicar as pessoas, deixar de servir a Deus de qualquer jeito, né, deixar de extorquir, né, pegar mais do que a pessoa tem que entregar de dinheiro. Então, no caso dos publicanos, que eram cobradores de impostos. Então, Jesus contou essa parábola e ela não serve para isso, tá? Mas ela serve para mostrar uma coisa que não tinha naqueles líderes religiosos. Que todos aqueles que recebiam de volta o que estava perdido, ficavam felizes. O pastor ficou feliz, na parábola da ovelha perdida, que achou a ovelha que estava perdida. A mulher que achou a dracma perdida ficou feliz porque achou a moeda que tinha perdido. O pai ficou feliz porque o filho que havia se perdido no mundo errado, na vida errada, voltou para casa. Todos eles ficaram felizes. Mas aqueles líderes religiosos lá, que estavam vendo Jesus ensinar para aqueles que eram pecadores, não estavam alegres daqueles pecadores querer se converter, querer ser encontrados por Deus, querer estar fazendo a vontade de Deus, querer andar na vontade de Deus, aprender com o Filho de Deus a vontade do Pai. Então, eles não estavam felizes, ao invés de se alegrar, olha que maravilha, esse mestre que ensina a palavra de Deus, imagina eles falando de Jesus, né? Esse mestre que ensina a palavra de Deus, arrebanha pessoas que antes estavam numa vida de pecado para junto dele, para que eles se convertam e vivam verdadeiramente, para que eles se arrependam dos seus pecados. Ao invés de ter essa alegria, não. Eles não tinham essa alegria. Eles estavam chateados, não, peraí. A gente aqui segue as regrinhas, a gente segue a nossa religião, tudo certinho. Aí de repente vem esses aí mundano e vai ter o mesmo atenção, o mesmo status da gente. Não pode um negócio desse. Porque Jesus não estava dando nenhuma honra para eles. Olha, eu trouxe aqui para vocês hoje o melhor mestre da lei de Jerusalém para ensinar para vocês. Não, Jesus não dava glória e honra para os seres humanos, não. Ele dava glória apenas para Deus. Ele não queria honrar os seres humanos, ele queria honrar a Deus, fazendo com que pessoas ouvissem a mensagem de Deus e se convertessem aos seus pecados. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso, que essa parábola não serve para apoiar o pecador, e pelo contrário, ela mostra que o pecador precisa se arrepender, e que essa parábola foi contada no contexto em que as pessoas não estavam gostando dos pecadores se arrependerem. A segunda coisa é que Jesus era judeu e os ouvintes dessas parábolas também eram judeus. Então, coisas que vocês precisam saber a respeito dos judeus. Primeiro, quando um pai ia repartir a herança com os filhos, é porque ele já estava bem velho, quer dizer, já estava sentindo que ele ia morrer. Então ele chamava os filhos e repartia a herança. O filho mais velho, que seria o novo líder da família, recebia o dobro da herança dos demais. Por exemplo, esse homem
tinha 2 filhos. Então ele dividiria a herança em 3 partes, 2 ficariam com o filho mais velho e uma ficaria com o filho mais novo. Se um homem tivesse 10 filhos, ele repartiria por 11, uma parte para cada um dos outros filhos, apenas para os homens, né? E 2 partes para o primogênito, para o filho mais velho. Então era assim que funcionava. Então esse jovem aqui, esse moço que pediu a parte da herança, ele pediu 1/3 de tudo que o pai tinha. Ele tinha 3 ovelhas, ele queria uma, o pai tinha 30 vacas, 10 ele pegou, entendeu? Então ele pegou tudo aquilo em forma de financeiro, em dinheiro, né? E foi para longe, não saiu com rebanho nenhum, né? E outra coisa interessante da gente ver é a respeito que a gente vai ver durante essa parábola, que algumas pessoas que eram ricas, elas tinham um animal que era preparado para ocasiões especiais. E muitas famílias ricas também tinham um sinete, um selo, para provar que aquela pessoa pertencia àquela família. Esse selo podia ser de argila, podia ser de pendurado, como se fosse um pingente de correntinha, ou poderia ser um anel para ser carimbado em tabuletas de argila e às vezes papéis, né? Mas às vezes era usar tabletes de argila para fechar um contrato, para carimbar como se fosse a assinatura da pessoa, já que boa parte delas não sabiam ler ou escrever, né? Coisa assim de 1%, 2% das pessoas que tinham esse acesso naquele tempo. Então, sabendo dessas coisas, nós vamos ver o que essa parábola tem a ver conosco hoje. Primeiro, vamos para a parte em que o filho foi embora. E o que aconteceu com ele depois que ele foi embora, né? Na primeira parte, nós vemos que esse homem tinha 2 filhos, o mais novo pede a parte dele da herança. Ele reparte a herança entre eles porque o outro ficou com tudo que tinha lá agora com o pai dele, era dele, né? Já 1/3 da riqueza, né? Ele juntou, reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Com certeza pegou ali, vendeu, né? Foi para uma região distante e desperdiçou. Daí vem o nome da parábola, pródigo, né? Ele prodigou ali, ele gastou, esbanjou, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O que ele foi fazer? Ele foi gastar com prostitutas, com bebidas, com festança, fazer um monte de coisa que não agrada a Deus, né? Ele foi viver dissolutamente, ele foi viver uma vida irresponsável. Ele não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, dava vontade nele de comprar um trem, ele lá comprava, né? Falando bem mineirês mesmo, não queria comprar um trem, ele comprava, né? Qualquer coisa que quisesse, ele ia lá, gostei dessa casa aqui, vou comprar ela, ia lá e comprava. Vou fazer uma festa, tô muito entediado, vou fazer uma festa hoje, tudo minha conta. Entrava lá numa taberna, né, num boteco daquela época, né, num negócio assim, tudo minha conta hoje. Ia pra festança, essas coisas, né, tudo coisa errada. Normalmente as pessoas faziam isso à noite, né, geralmente não faziam de dia. Mas enfim, ainda bem que não tinha som alto naquela época, né. Então ele foi e viveu irresponsavelmente. Quando acabou a riqueza dele, ele gastou, ele não estava trabalhando, o negócio dele era só gastar, e dinheiro não é eterno, não nasce em árvore, não cai do céu, né? Acabou. O que ele foi fazer? Agora eu vou trabalhar. Não tem mais de onde tirar dinheiro, preciso fazer alguma coisa. Então a gente vê que desocupado ele não queria ser, ele tinha uma consciênciazinha, porque o pai dele tinha ensinado para ele coisas importantes. Ele aprendeu certas coisas com o pai dele. Ele falou, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que comer, então eu vou trabalhar. Só que, lembra, Jesus estava contando essa parábola para judeu, então esse rapaz aqui, esse moço da parábola, ainda que seja uma ficção, era um judeu. E ele foi cuidar de quê? O que ele foi cuidar? Qual foi? Porcos.
Um animal impuro. Judeu não come porco. Judeu come carne de ovelha, de vaca, de bode, de cabra, de antílope, mas de porco não come. Pode falar. Animais que têm casco e ruminam. Dos animais terrestres são esses, animais que têm casco e ruminam. Algumas aves, por exemplo, codorna, codorniz, né? Galinha, né? Frango, essas coisas. Mas alguns outros não, por exemplo, avestruz não, outros animais desse tipo assim, aves de rapina não. Peixe só de escama, só peixe de escama. Mais nada da água se come, não come camarão, não come frutos do mar que são chamados assim, peixe de couro, por exemplo, cascudo, essas coisas, só peixe que tem, só o que tem barbatanas e escamas. Se tem barbatana e escama morar na água, então o judeu come. O objetivo da gente de eu ter citado essa informação é para você ver que nível que ele desceu. Ele foi cuidar de animal que ele não podia comer da carne. Porque ele foi morar, olha o lugar, ele pegou a riqueza e ele saiu para longe do pai. Olha onde ele foi morar. Ele foi morar num lugar onde não tinha pessoas, porque se estavam criando porco, não era para tirar a lã do porco. Era para comer. Então ele foi para uma terra onde não se servia ao Deus de Israel. Onde não se vivia a fé judaica. Ele quis ir para longe do povo dele. Porque lá naquela terra, talvez a vida que ele levava era tida como uma vida normal. Ele ficou com vergonha de viver aquela vida na terra dele, no país dele. Ah não, aqui ninguém me conhece, eu posso fazer isso. Tem um monte de gente que tem essa filosofia. Ah não, se ninguém me conhece, eu posso viver de qualquer jeito. Mas não é assim que funciona, porque Deus nos conhece, né? E ele foi lá viver essa vida desregrada, acabou tudo, foi trabalhar no porco, e ele desejava comer a comida desses porcos, que hoje em dia é até saudável, tá? É uma vagem que dá em árvore assim, tem umas bolinhas, inclusive se faz chocolate para gente que gosta de viver uma alimentação fitness, né? Se faz chocolate de alfarrobeira hoje em dia, dizem que é bom, nunca comi. Mas se faz, é até nutritivo essa coisa. O problema não era isso. O problema é que era uma comida que eles jogavam lá no coxo dos bichos. Jogava lá para os porcos comer, e ficava olhando os porcos comer aquilo, animal impuro, imundo, para um judeu, para um israelita, olhar para aquilo e desejava comer o que aqueles animais imundos comiam. Então ele desceu ao nível mais baixo possível para um ser humano daquele tempo. Foi para a miséria, mas não só a miséria, eu não estou falando de questão financeira. Olha a que ponto ele chegou. Ele tinha o que queria, e aí ele chegou nesse nível por uma escolha pessoal. É isso que eu quero alertar a cada um de nós. Por escolhas pessoais, nós podemos, como há um ditado popular, comer o pão que o diabo amassou, né? Podemos chegar a viver coisas muito desagradáveis por escolhas pessoais. Isso não quer dizer que tudo que acontece de ruim na sua vida é culpa sua, não. Muitas das coisas Deus permite você passar para provar a sua fé. Jó passou por todas aquelas coisas ruins lá que você pode ler, e ele não merecia nada daquilo. O próprio Deus deu testemunho dele que não havia ninguém igual ele na terra. Que ele era temente a Deus, se desviava do mal, então era íntegro, reto, fazia o que era certo. Passou por aqui mesmo assim. Então o que eu gostaria que você entendesse é que ele chegou a uma situação ruim. Não importa o porquê que nós chegamos a uma situação ruim, o que importa é como que nós escolhemos viver no meio dela. Tem muita gente que aceita. Ah, não vou... Ninguém dava alfarrobeira para ele. E ele não ia lá no meio dos porcos. Por isso que a Bíblia fala. E nem isso lhe dava, né? Porque ele não tinha coragem de comer outro animal, ele não comia porco. Pelo menos isso ele guardou, né? Ele não ia lá pegar, ele não ia roubar. Ele tinha alguns valores que o pai dele ensinou ele. Ele não roubou, não foi virar assaltante, ele foi trabalhar. Mas olha a situação que ele chegou. Olha onde ele foi trabalhar. Trabalhar para criar porco. Bom,
aí vem a questão, né? Quando a pessoa sente um aperto, ela começa a pensar muita coisa. Ela começa a pensar por que ela chegou ali. Ela começa a pensar o que levou ela a chegar naquela situação, quem foi a culpa daquela situação acontecer. O problema é que isso não ajuda nada. A questão é o que eu vou fazer. A pergunta é essa. Quando alguém chega no fundo do poço, o que eu faço? Não é o porquê que eu estou aqui. O que eu faço? Uma coisa é certa, quem tira pessoas do fundo do poço é Deus. Certa vez eu ouvi um pastor falar o seguinte: há dois lugares bons de se estar. O centro da vontade de Deus e o fundo do poço. Porque quando você não está nenhum nem outro, você vai empurrando com a barriga. Se você está no centro da vontade de Deus, você quer continuar ali. Mas se você está no fundo do poço, você sabe que só Deus te tira dali. Então você tem que olhar para cima e pedir a ajuda dele. Agora, muitas pessoas que estão nem num nem em outro lugar, estão aí vivendo na beira do poço, na beirada da vontade de Deus, né? Vão vivendo a vida de qualquer jeito. Deixa eu ir levando, ver até onde dá, até onde vai, né? E não é assim que funciona. O servo de Deus, ele precisa olhar. Deus quer da minha vida. E ele enxergou isso. O que ele resolveu? Essa primeira parte termina aqui. O que ele resolveu? Ele resolveu. Já sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui, morrendo de fome, e muitos servos lá do meu pai têm pão com fartura. Eu vou chegar para ele e dizer, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou falar com ele. Pai, eu pequei contra o céu, quer dizer, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor também. Eu errei contra o Senhor de ter pedido a minha parte da herança para gastar. Eu errei contra Deus e por isso eu estou vindo aqui pedir perdão. Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. Me trato igual o seu empregado. Eu quero ser empregado, não quero mais nada. Só quero trabalhar como empregado, porque eu reconheço que eu pequei. Isso, irmão, é impagável. Olha. Um pecador, é isso que Jesus queria, é isso que Jesus estava vendo naquele tempo. Estava vendo pecadores no fundo do poço dizer assim, eu pequei contra Deus. Eu não sou nem digno de ser chamado filho, mas eu quero ser um empregado, eu quero ser um servo. Pessoas que reconheciam os seus pecados. Era isso que Jesus estava enxergando e por isso ele estava celebrando. Pecadores arrependidos. Isso faz toda a diferença. Essa história de falar assim, todo mundo é pecador, não. Todo mundo comete pecados. Mas tem uns que fazem isso descaradamente. Outros, quando percebem que cometem, se arrependem. Quer estar no centro da vontade de Deus, é assim que a gente tem que ser. E eu vou te contar uma coisa, isso vai ser uma luta diária. Essa questão de reconhecer que erra é uma luta diária. Você, todos os dias, você tem que dizer, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É assim que funciona. Temos que fazer isso. Muitas das vezes você não vai se importar, às vezes não vai perceber que está errando, mas quando você perceber, diga, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar falando isso, eu não posso continuar vivendo isso, eu não posso continuar sentindo isso, eu não posso continuar agindo assim, eu tenho que mudar. Não põe a culpa nas pessoas, mude aquilo que precisa ser mudado em você. Aquele jovem, aquele rapaz, ele sabia o que precisa mudar, eu preciso sair daqui, voltar e reconhecer que eu errei. E ser um empregado, que eu não mereço ser filho. Eu quero ser tratado igual um empregado. E ele foi. Não adianta nada o pecador arrepender da boca para, já sei, vou fazer isso, depois não fazer nada. Tem que ser de coração, de verdade. E ele se arrependeu, ele foi lá. E daí, quando ele estava voltando, agora é a segunda parte, né? O que acontece quando ele volta, né? O pai viu ele de longe. De longe. Aí ele não precisou chegar até no pai dele. O pai saiu correndo. Imagina um senhorzinho de idade correndo e abraçando um mendigo. Essa é a cena. Dá até para chorar, né? Essa é a cena. Então um senhorzinho de idade sai correndo, levantando a túnica um pouco para não tropeçar e chega lá, abraça o mendigo que está chegando porque reconhece. Mesmo sujo, mesmo imundo. Eu conheço, ele é o meu filho. Aí ele começa, talvez chorando. Eu imagino essa cena chorando, né? Ele chorando, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor.
eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Na maioria das traduções bíblicas, o pai nem deixa ele completar. Trata-me como um dos seus empregados. Não, o pai já fala assim, ó, o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Ele tinha tomado banho? Ele tinha tomado banho. Aquela roupa não era para ele. Ele recebeu muito mais do que ele merecia. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Não era um novilho gordo, não era o que estava sendo preparado para uma ocasião especial. E aquela era uma ocasião especial. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto. Ele estava morto mesmo? Não estava. Mas espiritualmente ele estava morto. Ele estava afastado de Deus. E qualquer pessoa que é afastada de Deus está morta. É a mesma coisa que você arrancar uma plantinha da terra. Ela pode até aparentar que está com vida, mas naquele momento já começou a morrer. Está morto. Estava morto e reviveu, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Qual que era o motivo da festa? Qual era o motivo da festa? O motivo da festa era porque todo mundo gostava daquele rapaz. Exatamente, assim, ele ter se arrependido e voltado. Então o motivo da festa, bem resumidamente, era o regresso, o retorno daquele filho para casa. O regresso era o motivo. E Jesus contou essa parábola para aquele povo, para aquele grupo que estava criticando ele por ter recebido pecadores, publicanos ali, para que eles entendessem isso. O motivo da festa era o regresso, o arrependimento. Isso, irmãos, precisa despertar o nosso olhar. O objetivo dessa parábola é esse. O objetivo é esse. Mostrar que deve existir alegria no coração dos homens quando outro ser humano se arrepende de seus pecados. E eu pergunto, para mim e para você, porventura, você tem olhado para os pecadores desejando que eles se arrependam dos pecados, ou tem olhado pensando assim, tanto pecado, bem feito. Que, falando em português bem chulo, que se exploda essa pessoa para lá, não me importo. Tá, mas e se fosse você? E se fosse eu? Se fosse a gente que estivesse nessa situação? Você queria uma mãozinha estendida, não queria? Você queria uma veste nova, um anel no dedo, quer dizer, voltou a fazer parte da família. Você queria que alguém se alegrasse com o seu regresso à casa do Pai Celestial, né? A presença de Deus, com certeza. Então nós temos que ter essa alegria. Nós precisamos querer nos alegrar e nos alegrarmos quando um pecador se arrepender de seus pecados. A gente precisa ter essa alegria. Sabe a alegria de você receber uma notícia? Sabe aquela pessoa que fazia assim, 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 vivia assim, assim, assim? Não. Ela se converteu. Agora ela crê que Jesus é o Messias. Agora, passou pelas águas do batismo. Ela creu que Jesus é o Messias. Ela lê a Bíblia. Ela procura, se esforça para aprender a palavra de Deus. Ela tem sido transformada, tem sido restaurada. Aquela pessoa foi achada, foi encontrada. Aquela pessoa se tornou uma nova criatura. E esse tipo de alegria eu não tenho visto no meio, não só da nossa congregação, da igreja de Cristo. Não tenho visto. Eu tenho visto uma alegria, não com um pecador se convertendo. Eu tenho visto alegria, às vezes, com um pecador ouvindo a mensagem. Olha, aquela pessoa ouve a mensagem. Eu não fico feliz se 30, 40, 50, 40.
400 mil, não sei quanto, ouvir aquilo que eu ensinar. Eu vou ficar feliz quando eu souber que alguém, 1, 2, 3, 4, dezenas, centenas ou milhares, estão obedecendo a palavra de Deus. Não a mim, a palavra. E é isso que traz alegria para mim em relação à sua vida, de você que está me ouvindo. Eu vou ficar feliz quando eu olhar para a sua vida. Eu não estou dizendo que você não faz isso, tá? Não posso dizer assim, de todos ou individualmente. Mas eu vou ficar feliz quando eu olhar para a sua vida e enxergar um servo, uma serva de Deus. Alguém que é sal e luz aonde vai. Alguém que faz a diferença onde está presente. Alguém que faz de sua própria vida um hino de honra, louvor e glória para Deus. Alguém que honra o sacrifício de Jesus no Calvário. Alguém que vive sabendo que a vida não acaba por aqui, mas ela continua na eternidade. Ela continua na ressurreição. Então, eu vou ficar feliz com isso. E nós devemos nos alegrar. Eu pergunto para você, se uma pessoa entrasse por aquele portão ali, entrasse aqui, que realmente, você vê que a pessoa, por mais que tenha a vida tortuosa, veio de coração ouvir a palavra, você se alegraria? Você se alegraria se um pecador se arrependesse? Se arrependesse da palavra de agir contra a palavra de Deus, de ser inimigo de Deus? Se a resposta for sim, você se alegra quando um pecador se arrepende de seus pecados? A pergunta que eu quero fazer para você, uma segunda pergunta é: o que você tem feito para isso? O que eu tenho feito para isso? O que nós temos feito para ver isso? Não é só enxergar. Estou olhando, deixa eu ver se alguém está se arrependendo. Mas nós podemos falar da palavra. Nós podemos viver a palavra, obedecer a palavra. Daí, Deus vai criar oportunidades para que você fale da palavra de Deus para outras pessoas. Enfim. Mas vamos ver como o outro irmão se comportou, né? Essa é a última parte da parábola. Então estava acontecendo a festa. Daí a gente sabe que o filho mais velho, onde é que estava? Ele estava lá no campo, ele estava trabalhando. O que ele queria era cuidar dos bens do pai dele. Aparentemente era alguém dedicado, não era? Era dedicado. Mas por que ele estava fazendo aquilo? Será que era porque... Eu não vou responder isso. Mas será que é porque ele realmente gostava do pai dele? Ou porque ele sabia que agora tudo que estava ali era dele? A herança do irmão já foi dada. Agora tudo que tinha lá era dele. E estava lá, era dele. Ainda era do pai dele, mas ia ficar para ele. Já não tinha que repartir com ninguém mais. Então se as vacas criassem 20 bezerros lá, ia ser dele. Depois, mais para frente, ia ser 20 bois, 20 vacas, ia ser dele. Então, era assim. Ele poderia estar cuidando, porque ele sabia que ia ficar para ele. E aí ele perguntou, mas peraí, está acontecendo uma festa aqui? Uma festa? O que é esse barulho de música, de dança, essa alegria toda? O que está acontecendo? Não estou sabendo. Aí, o servo que estava lá, vamos dizer assim, na portaria da casa, né, na porta da casa, não, seu irmão, ele voltou assim, mas o seu pai mesmo, ele tendo voltado assim, ficou feliz porque ele voltou são e salvo. Ele não está doente, está vivo, voltou, seu pai ficou feliz e a gente está festejando. Aí ele ficou lá, trunfudo, né, burrado, lá de fora. Aí o servo foi falar para o pai: ô meu senhor, seu filho não quer entrar, o seu filho mais velho está lá fora. Eu já insisti com ele para entrar. Aí o pai foi lá fora, insistiu com ele de novo, fala com ele: meu filho, vamos entrar, seu irmão chegou. Eu não, meu irmão está aí. Aí ele vai e fala que ele dá o famoso batida de pé e fala para o pai assim. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai:
olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Eu não vou dizer assim, esse teu filho é uma expressão de desprezo, porque eu não sei como que eles usavam falar naquela época, né? Então talvez eu vou estar cometendo um equívoco de falar que desprezou o irmão, então esse teu filho, né? Mas aí, olha o que acontece. Ele se sentiu enraivecido porque ele fez, ninguém precisou pedir nada, ele chegou arrependido. Lembra, a alegria não era o irmão, não estava aplaudindo, olha, tudo que esse seu irmão fez está certo, e por isso nós estamos festejando, porque ele fez muita coisa errada. Não era isso, ninguém queria saber o que ele fez. O que eles estavam felizes é porque ele voltou. Não, dava para ver a situação que chegou, que tinha feito coisa errada, mas a alegria é porque ele estava perdido e foi achado, e porque ele estava morto e reviveu. É isso que tem que ser alegria no nosso coração. Porque foi assim que o céu festejou a nossa conversão. E esse tem que ser o reflexo de alegria na nossa vida também. Ninguém aqui nasceu convertido, ninguém nasce salvo. Todo mundo nasce pecador, perdido. As crianças, a misericórdia de Deus é que guarda, porque elas estão na inocência, né? Nem tem consciência direito do que faz, né? Sabe às vezes que está fazendo uma coisa errada, mas nem entende sobre vida eterna, está aprendendo a respeito de Deus, né? Então não tem nem como responsabilizar uma criança pelas próprias atitudes, que não sabe, não tem um caráter formado ainda. Então, é isso. Mas nós que somos adultos precisamos compreender a palavra, nos convertermos e aí passar a servir a Deus. E esse filho mais velho estava trabalhando, disse, olha, eu trabalho igual um escravo, o senhor nunca desobedeceu nenhuma ordem, o senhor não quis me dar nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí eu pergunto, se ele tinha vontade de ganhar um cabrito para festejar, por que ele não pediu para o pai? Servir a Deus de coração amarrado, com tristeza e pesar no coração, não é algo espetacular. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver que se uma pessoa não estivesse alegre, contente, com o coração em paz, ela não podia participar do sacrifício, nem comer do sacrifício ali, que era oferecido no templo. E a prova disso está no primeiro livro de Samuel. A mãe de Samuel, antes dele nascer, quando ela foi para o marido oferecer um sacrifício, ela estava tão triste porque ela ainda não tinha filho, ela estava tão triste, tão chateada, tão decepcionada, que ao invés dela comer do sacrifício, ela rejeitou. Já que o marido dela deu o dobro da porção para ela do que para as outras pessoas. Ela não quis, rejeitou. Insistiu, perguntou se com fome. Ela foi lá e orou, pediu a Deus um filho, e aí Deus atendeu no tempo certo. Então é importante a gente entender que se você quer alguma coisa, não fique olhando para a vida de alguém. Ah, essa pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo, tem aquilo outro. Não, a vida de cada um é algo diferente. Se você quer alguma coisa, peça para Deus. Igual esse filho que queria um cabrito para festejar com os amigos, devia pedir para o pai dele, não dá um cabrito para eu fazer uma festinha com meus amigos? Tudo certinho, tudo é cabrito, pode falar. É uma inveja pela metade. Na verdade, ele queria que aquela atenção que o irmão dele recebeu fosse para ele. Talvez o desejo dele fosse chegar ali e ver uma festa surpresa para ele acontecendo. Ah, o que é isso aí? É para mim? Não, é para o seu irmão. Ah, mas ele chegou rico? Não, chegou não, gastou tudo que emprestado. Mas ele chegou vivo. E por isso nós estamos festejando. Ele passou por perigo, mas não morreu, ele está aqui. Está bem. Agora ele está bem. E esse é o motivo da alegria. Deus trouxe ele de volta. Então, é assim que a gente tem que se portar mediante a conversão de um pecador. Nós devemos ter alegria quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então, esse pai fala com ele, meu filho, você senta comigo, o que eu tenho é seu. O pai dele fala para ele, se quisesse um cabrito, era só você pegar. Eu sou seu pai, o que é seu?
Posso impedir. Então, se você quer alguma coisa, esse pai aqui não é Deus, né? Mas, de certa forma, representando. Tá? Então, se você quer alguma coisa de Deus, peça. Ele vai te dar? Às vezes não. Mas se você quer, pede. Pedindo também, às vezes ele convence, durante a oração, te convence que... ele te convence. Olha, não é isso, eu não vou te dar isso. Pode ser que ele te dá, pode ser que não, mas peça. Se você quer algo da parte de Deus, peça. Então, bom, prosseguindo, ele fala, né, que o pai responde para ele, né, o que eu tenho você sempre está comigo, o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar. Os versos 32 eu estou lendo agora, é o último verso desse capítulo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então ele estava morto e perdido e viveu e foi achado. Então, esse tem que ser o motivo da alegria, um dos motivos da alegria. O primeiro motivo é o próprio Deus, né? Mas, sendo já salvos, nos alegrando com a nossa própria salvação, nós temos que nos alegrar com a salvação de outras pessoas, com a conversão de outras pessoas, com pessoas deixando de viver uma vida de qualquer jeito e passando a viver uma vida que agrada a Deus. Então, é isso que eu tenho a dizer. Se alegre com a conversão dos pecadores. Se você puder fazer algo para que isso aconteça, fale da palavra para as pessoas que te seguem. Seja uma carta viva de Deus para as pessoas. Então, que a gente vai fazer assim. E essa é a nossa mensagem de hoje.